Pessoal, agora a gente retoma a nossa série de sabatinas com os candidatos ao governo daqui do Distrito Federal. E hoje a gente recebe a Queca Bagno, do PSOL. Aqui comigo no estúdio também está o nosso repórter Matheus Garzon. Boa tarde aos dois. Candidata, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, a gente é que agradece. Candidata, a senhora tem só um minuto? Fala aqui na fechada? Tá, então... Bom, a gente então tem, já vou avisar aqui das regras da nossa sabatina, temos 30 minutos, tá, no total para responder as perguntas e divulgar as propostas de cada candidato, tá? Eu tive que virar assim, gente, para a gente ajustar os microfones aqui, tá? Tanto da candidata, da Queca Bagno, como também do nosso repórter Matheus, tá? Agora tá tudo certo? Então vamos lá, gente. Queca, seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, são 30 minutos, tá, essa sabatina, e aí tem 1 minuto e meio para se apresentar ao público. As pessoas que ainda não te conhecem, o cronômetro já vai aparecer na tela. Quando der 1 minuto e meio, a gente começa com as perguntas, combinado? O cronômetro ele vai rolando. Tranquilo. Fique à vontade. Muito obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com vocês nessa reta final, né, dessa campanha que eu tenho dito que é a campanha das nossas vidas. Uma campanha tão decisiva para a próxima conjuntura política desafiadora que a gente vai enfrentar de forma coletiva, assim espero. Eu sou Queca Bagno, eu sou assistente social de formação, estou no Conselho Tutelar já tem 6 anos. Em 2019 fui eleita conselheira tutelar mais bem votada do DF. Em 2018 fui candidata a vice-governadora pelo PSOL. E este ano, né, estou no desafio enquanto a primeira mulher negra candidata ao governo do DF, né, uma escolha pelos movimentos sociais, uma escolha pela federação do nosso partido, do PSOL, juntamente com a rede. E estamos aqui firmes, fortes, né, nessa empreitada que é uma candidatura ao governo do Distrito Federal. Então, agradeço imensamente pela oportunidade de estarmos aqui. Certo, candidata. Então, queria que a senhora começasse explicando sobre o seu projeto de governo, né, que chama Programa Movimento. Quais são as principais bases do governo, no eventual governo da senhora? Sim. Nós chamamos de Programa Movimento porque nós acreditamos que um programa, um plano de governo, ele está em constante construção. Ele não é um programa estático, ele não pode ser um plano de governo apenas apresentado no início de uma pré-campanha ou de uma campanha que ele já é finalizado. Muito pelo contrário. Então, chamamos de Programa Movimento porque ele foi construído por mais de 90 pessoas, pesquisadores, servidores e servidoras públicas, usuários e usuárias, assim como movimentos sociais. Então, a gente traz, né, algumas propostas, que são muitas, inclusive, né, o plano de governo hoje tem mais de 90 páginas, e que a gente tem percorrido as cidades, né, trazendo outras propostas que não foram contempladas nesse processo, ouvindo a comunidade do Distrito Federal, compreendo que o DF tem 33 RAs, não só Brasília, não só, inclusive, o plano piloto. Então, a diversidade que a gente tem hoje de demandas são enormes, porque o Distrito Federal ele vive um pleno abandono, seja da saúde, da assistência, da segurança pública, né, da educação. Então, por isso que nós chamamos de plano um programa movimento, perdão. E nossa principal proposta, né, é uma proposta de renda básica permanente no fornecimento de uma transferência de renda de R$ 1.200 para as pessoas em situação de fome, tendo em vista que quem tem fome tem pressa, quem tem fome não trabalha, quem tem fome não estuda. Então, se a gente não erradicar a fome no Distrito Federal, não existe governabilidade. Agora, candidata, como que a senhora pretende se relacionar com a Câmara Legislativa, caso seja eleita? Olha, eu tenho muita convicção que a nossa bancada ela vai aumentar. Né? Com o mandato do deputado Fábio Félix, nós vimos como é importante ter um mandato que responda às demandas da população. Um mandato que trabalhou, que atuou muito forte na área da cultura, da educação, da saúde, talvez o mandato que mais foi combativo, né, no processo da pandemia da Covid-19, diante de tantos, né, desmandos, escândalos do atual governo Ibanez Rocha. Então, para nós, ter uma bancada hoje fortalecida do PSOL é muito importante. Além disso, a própria bancada progressista, do campo progressista, também será aumentada. Agora, nós compreendemos que para governar, você não governa por um determinado campo, para uma determinada pessoa, como é feito nesse atual governo. A gente governa para a população. Então, as portas do nosso gabinete serão abertas para que todas as demandas, todas as propostas, né, todas as emendas que venham em benefício da população do Distrito Federal serão aceitas, se assim for a decisão da própria população.
Certo, e candidata, falando um pouco agora de educação, queria saber, né, quais são as suas propostas e principalmente sobre essa questão da gestão compartilhada com a Polícia Militar, que, né, algumas escolas aprovaram com o aval dos pais, enfim, queria saber a opinião da senhora sobre isso. Bom, eu vou começar pela situação das creches. Como vocês sabem, eu estou conselheira tutelar e uma das maiores demandas que a gente tem no Conselho Tutelar é a demanda de creche. São mais de 20 mil crianças hoje na fila das creches. Isso é um absurdo. Vejam, se a gente está falando que a pobreza ela é feminina e que se uma mulher ela não tem onde deixar seus filhos, então quem é que vai estar nessa situação de pobreza? Porque não vai ter como ter emprego, porque vai ter que cuidar da criança. É a mulher. Então, por isso que o nosso programa ele é focado, inclusive, que se a cidade é uma cidade para as mulheres, ela será uma cidade para todas as pessoas. Então, a nossa meta hoje é zerar as creches. E isso é possível se a gente aumenta as parcerias com as OSCs, como é feito já atualmente. Isso é algo importante para, a curto prazo, a gente responder essa demanda até que as creches sejam construídas, tenha concurso público e seja estatizado, que para nós é fundamental que o Estado, né, execute essa política pública da educação. Então, inicialmente, é zerar as filas das creches. Na educação fundamental, né, que a gente tem hoje, é muito importante a gente ter a ampliação das escolas integrais. Mas escolas integrais para todas as famílias que necessitam, que queiram, e não uma obrigatoriedade. Porque da forma que foi implementada, né, na gestão do GDF passada, foi algo que trouxe muito embate com a sociedade, principalmente pelo fim das escolas parques, que é uma ideia maravilhosa de Anísio Teixeira, que traz, né, a integralidade das políticas públicas. Então, para nós, né, a educação integral é fundamental. Outra situação para nós é muito importante é que seja concretizado a legislação, né, que permite hoje o concurso público para assistentes sociais e psicólogos dentro da escola. Isso é fundamental no momento pós-pandemia que a gente ainda vive em lutamento. Para o ensino médio, nós também defendemos o ensino integral, mas também que tenha já um processo, né, de profissionalização para aqueles adolescentes que queiram adentrar já, né, no mercado de trabalho, compreendendo a importância que é, né, na idade adequada, como é dito o Estatuto da Criança e Adolescente, para que eles já possam fazer aí a integração com o mercado de trabalho. Então, para nós isso é fundamental. Sobre a escola militarizada, eu sou radicalmente contra a escola militarizada. Por quê? A escola militarizada ela não é um projeto de educação, ela é um projeto de violência. E a gente tem que trazer isso. A forma que foi trazida para a sociedade foi uma forma criminosa, inclusive pelo governador Ibanez Rocha. 39% da população do DF é contra a escola militarizada. 39% da população do Distrito Federal. A gente acompanhou os escândalos dentro da escola militarizada, na estrutural e agora em Sobradinho. Adolescentes estão sendo violentados dentro das escolas. Escola é espaço para quê, se eu te perguntar? Educação, escolarização, concordam? Por que tem adolescente tendo que lavar banheiro como punição? Por que a gente teve mais de 100 denúncias na DCA, na Delegacia de Crianças e Adolescentes, dentro das escolas militarizadas? Então não diminuíram as violências, aumentaram as violências. Então para nós isso é um agravo, inclusive contra a categoria de policiais militares. Então defendemos a liberdade de cátedra, que os professores e professoras tenham direito a exercer o seu profissionalismo e que a escola seja um espaço emancipatório. Candidata, a senhora já foi eleita 2 vezes conselheira tutelar, né? Mas essa é a primeira vez que a senhora concorre encabeçando uma chapa majoritária, isso. O eleitor não pode achar que a senhora não tem experiência suficiente para se tornar governadora do Distrito Federal? Olha, Flávia, é ótimo tu me fazer essa pergunta, porque nas eleições passadas, o governador, ninguém sabia de onde ele veio. E não faziam essa pergunta para ele. E a gente sabe que para nós, mulheres, sempre vão trazer algumas questões. Se nós estamos prontas, se nós temos capacidade, se nós temos experiências para estar aqui, onde nós queremos estar. A gente sabe que, enquanto maioria da população, nós estamos ocupando todos os espaços de liderança. Eu posso não ter concorrido a um cargo, né, de majoritário a proporcional, fui candidata a vice-governadora, mas eu tenho 15 anos de experiência, eu tenho 15 anos de movimento social, eu tenho mestrado em políticas públicas, eu tenho 6 anos enquanto conselheira tutelar, não tem um espaço hoje de categoria que tenha mais conhecimento de integralidade entre políticas públicas. Por isso que nós podemos ficar aqui conversando sobre saúde, educação, assistência, segurança e cultura, porque o que me ensinou, o que me formou foram as ruas, foi a população. Então, por isso que nós trazemos tanto conteúdo, porque é a prática profissional. E eu prefiro muito mais hoje não ter uma experiência enquanto governo, mas ter confiança, convicção, sabedoria e uma construção coletiva de experiência na ponta enquanto servidora, do que ter uma pessoa na frente, né, da cadeira do Buriti que mente, que engana a população e que tem mulheres que morrem na fila do CRAS. Para mim, isso não é governabilidade.
Candidata, a senhora tocou no assunto das pessoas passando fome, né? Hoje são cerca de 350 mil pessoas aqui no DF nessa insegurança alimentar, né? A senhora falou que pretende criar essa renda de R$ 1.200. Como é que funcionaria e o que é de diferente do que já existe aqui no Distrito Federal hoje? A diferença é imensa. Né? A gente começa que, para nós, é muito importante que seja um programa que seja permanente, até que a erradicação da fome ela seja combatida no Distrito Federal. E que seja um modelo, inclusive, de exemplo para outros estados do nosso país. A segunda situação que nós também apresentamos é que ele vai ser cumulativo, quer dizer o quê? Hoje, os benefícios de transferência de renda, para a pessoa receber um benefício, geralmente ela não pode receber outro, como o BPC, como a aposentadoria. Quem está na pobreza são pessoas que cuidam de pessoas idosas, de pessoas com deficiências, de doenças raras, são pessoas que já recebem outros benefícios. E o valor que é repassado hoje, ele não garante a subsistência das pessoas. Pergunto, R$600. R$600 você faz o quê? Você consegue ir no mercado e fazer uma compra? Você escolhe, você compra comida, se você paga transporte para ir no atendimento da saúde, por exemplo, ou se você paga o aluguel da sua casa. Então, esse benefício, ele não dá conta diante da maior crise econômica de nossas vidas. Quando a gente propõe esse auxílio, é que ele vai ter outros auxílios junto a ele. O déficit miséria, por exemplo, o cartão creche, por exemplo, né? Outros benefícios como o BPC, a aposentadoria, para que as pessoas possam se reerguer. Quando a gente fornece a proposta de uma renda básica permanente, estamos falando de geração de renda. As pessoas vão ter dinheiro para ir no comércio e comprar. Isso faz com que a economia seja rodada, que ela circule. E para nós isso é muito importante. A partir desse momento que a gente está enfrentando a fome, tem comida no prato das pessoas, as pessoas não vão ter dor de fome, a gente pode fazer parceria com o setor de serviços, parceria com a Secretaria de Trabalho, por exemplo, e garantir que essas pessoas sejam inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho. Quem tem 45 anos hoje tem muita dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Nós sabemos que uma situação hoje é muito competitiva diante novamente dessa crise que nós vivenciamos. Por isso que o nosso programa Renda Básica Permanente, ele é um programa que ele foi construído durante 3 meses, com auditores fiscais, com especialistas da assistência social, para que a gente apresentasse um programa que seja viável e não trazer programas que não respondem à demanda da população. E teria recurso suficiente para esse benefício? Temos sim, nós temos o recurso do próprio Fundo da Assistência Social, que é um fundo que é rico e ele é mal gestado. Bom, durante a pandemia, a ideia do governador foi colocar a sua esposa como secretária da pasta da Assistência Social. Uma mulher que não tem qualquer conhecimento da pasta. Se tivesse, a gente não iria, né, atacar tanto, porque nós não estamos atacando, né, o fato só dela ser companheira, mas dela não ter nenhuma experiência durante uma crise sanitária e estar ali gestando aquela pasta. Diferentemente dos trabalhadoras que estão na ponta. Então, esse recurso, além dele vir do fundo, ele também virá do que a gente chama de imposto progressivo. Aquelas casas que custam 5 milhões de reais, 20 milhões de reais, estou falando desses valores, não casas de pessoas de classe média ou pessoas empobrecidas, ter um imposto, né, cobrado de acordo com o seu valor, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais. Isso é uma pesquisa agora, recentemente no nosso país, que 85% da população é favorável que ricos paguem mais. E essa ideia não é só nossa, está prevista na Constituição Federal. Agora, candidata, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Um problema antigo daqui do Distrito Federal é a grilagem de terras. Como que a senhora pretende lidar com essa situação, caso seja eleita? Digo mais, milícia. A gente teve também pesquisas apontando, né, investigações apontando pela Polícia Civil do Distrito Federal que o Distrito Federal hoje tem milícias. E milícias que são invisibilizadas pela atual gestão, principalmente no bairro 26 de Setembro, que é um local que está sendo muito trazido, né, desde aquele projeto de lei que foi aprovado, de autoria da deputada Flávia Arruda e dos senadores Alci, que diminui a flora, né, numa maior crise climática a gente tem um agravo desse e que não é para proteger aquelas pessoas, porque infelizmente um governo hoje que despeja pessoas durante a pandemia não é um governo que tem interesse em resolver a situação. A gente tem um déficit habitacional hoje enorme no Distrito Federal, enorme. E esse déficit habitacional é para pessoas de baixa renda. Então, para nós construir e criar, implementar um programa de habitação social para pessoas que recebem um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, ele diminui a situação hoje que a gente tem de pessoas que residem em algumas regiões que não podem, como de preservação ambiental, ocupação de terras públicas. Mas essas pessoas não são as grileiras.
Isso é importante a gente destacar. Essas pessoas não são as grileiras. As pessoas que são grileiras são pessoas que são envolvidas, inclusive, com o poder público. Então, para isso, a gente tem que ter uma investigação muito séria e fomento, né, entre as polícias, a Polícia Civil, Polícia Militar, um sistema integrado dos órgãos de fiscalização para que isso seja combatido de forma séria e sem distinção para quem mora no Lago Sul e também para quem mora em região de periferia. Certo, candidato, um outro problema que a gente tem aqui no Distrito Federal é a questão da mobilidade, né? Não só dos ônibus, mas também o metrô, que, né, promessa antiga que vai ser expandido e não expandem. Qual que é a proposta da senhora aí para caso seja eleita? Olha, eu estou achando interessantíssimo que nos últimos debates todos os candidatos estão falando de tarifa zero. Falei, a luta, né, dos movimentos estudantis dos últimos 30 anos tem dado certo. Mas para nós hoje, a primeira situação que a gente tem que ter é uma nova licitação para ter novas concorrências para a gestão do transporte público. Não dá para que décadas uma única empresa geste todas as empresas de transporte público que enriqueceram tanto que conseguiram criar uma aviação, uma empresa de aviação. Só quem não tem a melhoria é a população do Distrito Federal. Então, para nós hoje, uma ligação do BRT, que sai de Planaltina, Sobradinho para a rodoviária, é muito importante. Qualquer candidatura hoje que fale que a construção do metrô na saída norte, na região norte do Distrito Federal, é a curto prazo, não está falando a verdade. Isso não é possível a curto prazo. Então, para nós, ter nova licitação para o ônibus é muito importante. Para quê? Para que a gente tenha segurança, a gente tenha transportes limpos e que responda à demanda da toda a população. Para isso, também é muito importante que a gente traga a ideia da tarifa zero, mas com responsabilidade, principalmente de forma progressiva, que é o que nós defendemos. Então, a gente defende de imediato a possibilidade de uma tarifa zero para mulheres em situação de medida protetiva, né? O passe livre estudantil para as crianças que são matriculadas nas creches e que o pai e a mãe ou o responsável tenham que pagar o transporte. Muitas pessoas acabam não tendo, né, o direito de frequentar a creche. Também é garantido para nós que o transporte nos finais de semana eles funcionem em horários alternativos e também com tarifa zero. Né? E além disso, a gente traz uma proposta, né, com a RID, a grande metrópole, né, de Brasília, né, que é o entorno, para que além da tarifa zero, que também consiga interligar as cidades. Então, um ônibus que sai de Santo Antônio Descoberta, ele consiga chegar até Planaltina. É possível a gente fazer isso, só não é possível se a gente tiver a tarifa mais cara do país, como é agora. Candidata, aqui no Distrito Federal, o presidente Bolsonaro lidera as pesquisas, né, e o governador Ibanez faz questão de colar a imagem a dele, né, do presidente Bolsonaro. Já a senhora tenta se vincular ao ex-presidente Lula, apesar dele declarar apoio a outro candidato, Leandro Grass. Isso pode prejudicar as suas pretensões? Olha, primeiro que eu não tento vincular a minha imagem ao presidente Lula, né? Nós fazemos parte de uma coligação nacional. O PSOL, né, uma decisão histórica, decidiu que nessas eleições, por uma responsabilidade social com o nosso país, em defesa do nosso país, não lançaríamos candidatura a presidente. Então, eu faço parte da coligação nacional do PT, né, que faz o PSOL, faz o PV, PCdoB e outros partidos que compõem para que a gente tire o Bolsonaro, né, do Palácio do Planalto, que acredito que tem que ser responsabilidade de todos nós que amamos o nosso Brasil. A partir disso, aqui no Distrito Federal, nós temos métodos, propostas de construção que se difere da federação do PT posta aqui. Então, Leandro Grass, que é do PV e faz parte da coligação do PT, ele é uma candidatura do nosso campo. Mas nós temos diferenças, né, de posições no momento, mas que nós acreditamos que é possível nós estarmos no segundo turno. E a nossa candidatura, inclusive, ela é fundamental para que o segundo turno seja possível. Se a gente retira a nossa candidatura, qual o recado que a gente está dando para nós enquanto mulheres? Que nós não temos condições de liderarmos, que nós não temos condições de eleger mulheres ao governo do Distrito Federal. Então, o que não existe possibilidade hoje é de retirar a nossa candidatura. E não por vaidade, mas pela construção política que as mulheres têm fazendo nos últimos anos no nosso país. Certo, candidata. E no plano nacional tem essa tentativa, né, de virada de voto para o Luiz Inácio Lula da Silva ganhar no primeiro turno. A senhora tem compartilhar dessa ideia do voto útil? Como é que a senhora tem trabalhado nessa questão? Com certeza. Olha, para nós é impressionante como mudou da pré-campanha e agora, né, na reta final da campanha aqui no DF. A gente anda nas ruas, a gente leva o nome do Lula, a gente fala das propostas e do cenário político, as pessoas têm acordo e declaram um voto para o Lula. Para nós isso é muito importante. Nós temos muita certeza que é possível, as pesquisas têm apresentado isso, né, ganharmos no primeiro turno a nível nacional e por isso que defendemos o nome do Lula. Né, para que no 1º de janeiro a gente tenha a possibilidade de sonhar, de ter esperança novamente e de construir políticas públicas que enfrentem
durante essa crise nacional que nós estamos vivenciando. Então, por isso que defendemos o Lula. Agora, sabemos que será muito difícil. O projeto político bolsonarista, ele não se dará só com a vitória nas urnas, se dará no dia a dia, na fiscalização das políticas públicas, na garantia dos conselhos participativos, do orçamento participativo, e é por isso que a gente acredita que uma candidatura como a nossa, ela é muito fundamental, que é uma candidatura popular, algo diferente de tudo que já foi se apresentado no DF. Agora, candidata, historicamente a população do Distrito Federal sofre ainda com problemas de saúde, né? Uma saúde pública que se agravou aí com a pandemia, especificamente depois da pandemia. O que a senhora faria para que o sistema de saúde público fosse mais ágil, mais eficiente, que atendesse a população? Sim. Investimento na saúde primária, né? A atenção primária é fundamental. A gente tem o SUS, que é o melhor sistema de saúde que nós temos a nível mundial, é exemplo para o mundo todo, e existe uma lógica de querer privatizar o SUS, e que não faz qualquer sentido. Isso foi tentado no governo anterior, foi colocado novamente nesse governo, e o que nós temos hoje é uma não fiscalização. A Secretaria de Saúde se tornou o palco de escândalos do governador Ibanez Rocha e que a gente não tem ideia do que está fazendo com o nosso dinheiro. O que nós sabemos é que as filas crescem cada vez mais e as pessoas estão minguando nas filas da saúde. Então, para nós é fundamental que a extinção do IGES, o Instituto de Gestão Estratégica, ela aconteça. E esse recurso que está sendo investido no IGES, ele vai para a atenção primária, para que as filas dos hospitais não sejam tão densas como tem sido. As pessoas que têm situações de adoecimento de saúde mais leves, elas têm que estar no centro de saúde, nas UPAs. Então, a valorização do saúde na família é muito importante. Imagine na pandemia, se o saúde em casa tivesse instrumentos para estar atendendo, você na sua casa tivesse um carro com uma equipe de saúde que fosse estar lá para te acompanhar, para te atender. Mas isso só vai acontecer se a gente compreender que a nossa saúde, ela não pode ser visada só quando a gente tem a doença. O nosso bem-estar tem que ser garantido. Isso é preconizado no SUS. E é assim que a gente defende, o incentivo, o investimento na atenção primária hoje é fundamental. Por fim, porque as nossas propostas da saúde são imensas, porque a saúde é uma das maiores demandas que a gente tem hoje no Distrito Federal, é uma construção de uma UTI na saída norte do Distrito Federal. Veja bem, não há uma UTI na saída norte hoje do DF, mas um hospital na região de Ceilândia. A gente tem hoje uma cidade a mais populosa do DF, mais 600 mil pessoas e que só tem um hospital, e também a construção de um hospital na região do Gama, que é uma demanda antiga da população, porque é um hospital construído desde a época que Brasília iniciou suas construções, é a mesma estrutura hospitalar e que também não responde à demanda da população. Certo. Candidato, falando agora das eleições mesmo, a senhora ainda está com um percentual baixo de intenção de voto, né? Caso a senhora não consiga ir para um segundo turno, a senhora pretende apoiar algum outro candidato? Como é que a senhora está pensando a partir desse momento? Olha, eu tenho dito que eu falei assim, eu tô ficando preocupada quando eu fico falando assim, que tem tirado os nossos nomes da pesquisa para não acharem que eu sou do lado de lá da política, né? Porque eu acredito na ciência, nas instituições públicas e nas eleições. Mas a gente tem recebido muitas denúncias de pessoas que têm trazido para nós, inclusive, de que as pesquisas não têm apresentado o nosso nome. A gente já colheu muitas, a gente já entrou na justiça, inclusive, com ações judiciais. Estamos tendo agora acesso à metodologia das pesquisas para compreender. Nós sabemos que o nosso crescimento tem acontecido, a gente sente isso nas ruas, a gente sente isso, inclusive, com os nossos convites às imprensas, para a gente poder estar trazendo esse debate de ideias da democracia. Então, para nós é muito importante que as eleições, no dia 2 de outubro, esteja lá os 50, e aí a gente vai poder trazer, de fato, o que foi que aconteceu. E sim, no segundo turno, se a esquerda tiver no segundo turno o campo que nós construímos na coligação nacional, nós teremos responsabilidade e estaremos ao lado da pessoa que for, seja com o meu nome, seja com o nome de outra candidatura. Candidata, falando um pouco agora das chamadas pautas de costume, né? O PSOL e a esquerda como um todo são acusados pela direita, pelos conservadores, de lutar contra valores da família e da pátria, né? Das religiões cristãs, entre aspas, em temas como aborto e também legalização das drogas. Como que a senhora e o seu partido lidam com esse tipo de acusação? Acho que é muito fácil nós trazermos um debate superficial sem aprofundar em dados estatísticos e políticas públicas. Eu costumo dizer que dados estatísticos servem para que a gente produza política pública. Então, essas duas temáticas para nós estão no âmbito da saúde pública. Qualquer situação que requer sobre a nossa saúde, ela é um debate do SUS, é um debate da saúde pública. E a gente tem que ter responsabilidade com isso. O que não podemos ter hoje são
em larga escala, mulheres hoje que sofrem, né, com adoecimentos, mulheres que sofrem, né, com violências, crianças que são vítimas de violência e que não têm o atendimento garantido da sua saúde sexual e reprodutiva. Então, para nós é muito importante que nós, enquanto mulheres, sejamos respeitadas e é isso que nós defendemos. Então, para nós, essa pauta é da saúde. Hoje nós temos, inclusive, uma situação muito grave de pessoas que necessitam, né, da cannabis como uso medicinal e que isso é proibido por causa de um conservadorismo. A gente está falando de crianças e pessoas adultas que vêm a falecer porque não tem um acompanhamento do que poderia retardar o seu processo de saúde e doença. Isso é muito grave. É muito grave, um debate que é raso, um debate que não é aprofundado. Então, como eu falei anteriormente, eu acredito nas pesquisas e nas políticas públicas. Então, a partir dos dados hoje que são trazidos, essas duas temáticas têm que estar no campo da saúde. Certo, e candidato, falando sobre a relação com o governo federal, né, o Distrito Federal depende do Fundo Constitucional para investimento em saúde, educação, principalmente segurança pública. Como é que a senhora pretende fazer esse diálogo com o governo federal, seja com Lula, seja com Bolsonaro ganhando as eleições, caso a senhora seja eleita? Eu tenho certeza que o Lula será eleito. Eu não tenho dúvida sobre isso. Né? Então, nessa certeza que nós temos, acreditamos que poderemos falar de novo sobre investimento em política pública. Né? Agora, o que não dá é para a gente ter um ente federativo como a capital federal hoje, né, que tem muito recurso, nosso orçamento é muito rico, e que você tem entraves, né, por governabilidades hoje que não dialogam ou o diálogo que fazem para os seus interesses próprios. Isso que não é possível. Então, com a eleição do presidente Lula, teremos recursos novamente para que a gente possa investir em políticas públicas. E principalmente, quando o pessoal decidiu apoiar o presidente Lula, a gente apresentou uma plataforma chamada Direito ao Futuro. E a principal proposta que nós trouxemos foi qual? A revogação do teto de gastos. A revogação do teto de gastos é fundamental para que a gente possa avançar, né, em recursos, investimento na educação, na saúde, na assistência, para que a gente defenda a educação pública de qualidade, gratuita, para que a gente defenda o SUS sem privatização, para que a gente defenda uma segurança comunitária, inclusive, para que a gente defenda as nossas vidas com dignidade, que é isso que nós queremos. Agora, candidata, a senhora já deixou claro que é contra a atual proposta de reforma administrativa, né, que tramita lá no Congresso, a PEC 3220. Isso. Por quê? Qual que é a tua explicação? Então, essa reforma, da forma que ela é posta, ela não teve qualquer diálogo com os servidores públicos federais. Qualquer diálogo. A gente tem tido encontros constantes, inclusive com os servidores públicos federais, e a análise é o seguinte: nós defendemos uma reforma administrativa, mas não da forma que está sendo feita, não feita no balcão. A gente defende uma reforma administrativa que leve em consideração a nossa dignidade como trabalhadores e trabalhadoras, a defesa do serviço público e a defesa das políticas públicas. Então, a partir do que está posto hoje a reforma da PEC 32, ela tira a política pública hoje como pública, como dever do Estado, né? Tanto em nível federal, em nível municipal e nível nacional. Ela tira hoje, né, a garantia do funcionarismo público, de que servidores têm uma estabilidade, e para nós isso também é algo fundamental, e ela ataca diretamente as aposentadorias. Então, essa reforma da PEC 32, ela só vai ajudar o orçamento secreto. A única coisa que ela vai fazer, e isso nós seremos contra. Certo, candidata. E voltando um pouco ao plano do governo da senhora, a senhora tem propostas sobre os direitos dos animais, né? Se a senhora puder explicar um pouco mais o que a senhora está pensando nesse campo. Com certeza. Nós assinamos a carta chamada Voto Animal. Geralmente, quando a gente traz esse debate, as pessoas acham que é muito subjetivo. Ora, hoje a maioria das famílias do Distrito Federal tem animais domésticos, concordam? E nós compreendemos, eu tenho 6 animais, inclusive sou tutora de 6 animais que foram adotados e fazem parte da minha família. Fazem parte. Quando eu vou pensar na minha moradia, em viagem, eu tenho que pensar em toda a logística dos animais. E isso acontece com todas as pessoas, né, que têm animais domésticos. Então, para nós é muito importante a gente ter hoje um conselho participativo, que é um conselho de dignidade e direitos dos animais, que nós defendemos, para que fiscalize, inclusive, né, locais que fazem criação, né, de animais, de venda de animais, que a gente tem um acompanhamento quanto a isso para garantir a dignidade dos animais. A gente tem tido muita denúncia, inclusive, de maus tratos em âmbito doméstico e, principalmente, animais silvestres. Eu sou uma defensora do cerrado. Eu defendo a fauna e a flora acima de qualquer coisa aqui para a nossa boa convivência enquanto seres humanos. E, infelizmente, a gente tem pouco investimento na Polícia Militar Ambiental. Pouquíssimo.
né? Eu moro em região rural, muitas vezes entra animais silvestres na minha casa e nós não sabemos para onde levar. Então, ter investimento, inclusive parceria com a UNB, para o hospital veterinário é muito importante, né? Que a gente compreenda o que é essa convivência que nós temos com o cerrado, né? E em centros urbanos. Então, isso é possível ter, desde que a gente respeite, que a gente tenha dignidade nas nossas vidas, assim como os animais também têm direito. Candidata, acho que dá tempo ainda da gente fazer uma última pergunta. Brasília é o berço de diversos artistas nacionais, na música, no teatro também. Como que a senhora vê o cenário cultural do Distrito Federal atualmente e que propostas tem para esse setor da arte, da cultura? Sim. Como o governador Ibanez Rocha ele é bolsonarista e a primeira medida do Bolsonaro foi acabar com o Ministério da Cultura, o atual governador, o que ele fez? Colocou pouco investimento na cultura ou nada. Isso para nós é muito grave. Nós não temos vida sem cultura. Imagine o que seria das nossas vidas sem as lives no período do pico da pandemia. Sem a gente ter música em casa, sem a gente poder assistir um filme, a gente poder, né, se deliciar com a cultura, inclusive. Muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, inclusive, ficaram desempregados, tiveram situação de fome, né? A galera que trabalha no backstage, o pessoal que trabalha atrás das câmeras, né? As pessoas que trabalham no palco, ficaram à mercê de toda sorte. E para nós foi muito grave, porque se você não tem hoje uma estabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, essas pessoas ficam refém dos governos ou de produções. Então, se entra uma pandemia, você não tem trabalho, você volta para a fome. Então, para nós é muito importante hoje, de imediato, garantir a reforma do Teatro Nacional, e isso é possível. O Teatro Nacional ele é palco da orquestra, nós temos uma orquestra nacional no Distrito Federal de servidores concursados, e isso pouco é dito. Então, é a reforma para a abertura imediata do Teatro Nacional. Para nós é muito importante o FAC, que é o principal fomento que nós temos hoje, mas que ele seja desburocratizado. A burocracia dele é muito intensa e ele acaba fazendo com que pessoas que estão mais, né, alocadas na periferia não tenham condição de disputar. Para nós é muito importante hoje que a gente tenha complexos culturais, né? Um complexo cultural na Ceilândia, em Planaltina, a defesa do patrimônio histórico de Planaltina, a defesa do carnaval. Para nós o carnaval hoje no Distrito Federal ele é fundamental. É o 5º maior carnaval que nós temos no país e o turismo pode também ser, né, um propiciador hoje da nossa geração de renda no Distrito Federal. E o DF pode ser conhecido como tanta coisa boa, né? Pode ter um orgulho para nós enquanto DF e é isso que nós queremos através da cultura. Perfeito. Tem ainda 20 segundinhos, se quiser ir considerações finais, dá tempo. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, trazer que todas as pessoas, o voto útil é aquele voto da consciência, o voto que te toca nos olhos e nos saberes. Então, vote 50. Keca Bagno, muito obrigada, candidata ao GDF. Matheus Garzon, muito obrigada também pela presença de vocês. Até a próxima. Muito obrigada.